Boa noite. Eu estou aqui muito contente hoje que estou recebendo uma grande amiga que fazia bastante tempo que não aparecia, que a gente não se via, a doutora Janicele Silvestre, que é mastologista. E eu, assim, estou muito feliz de conversar também sobre o assunto que a gente, né, vai tratar hoje, que é cuidados paliativos. E eu acho que eu vou explicar até por que eu escolhi esse assunto, porque eu acho que foi uma coisa até bem pessoal, né? Eu passei meu pai ficou muito doente e aquilo, assim, foi muito pesado para mim, foi uma época, assim, bem difícil. E eu fui no congresso, fui até palestrar, né, fazer uma palestra no congresso médico, e a palestra a seguir era da doutora Janicele. E aquela palestra foi, assim, muito significativa para mim como pessoa, né, não como médica, porque eu estava vivendo um momento muito difícil e a palestra dela me ajudou muito a entender, a compreender, a passar por aquele momento que era importante não só para mim, mas importante para o meu pai, que era muito importante para a vida dele, né? Que era o final da vida, mas era uma fase muito importante para ele também. E aquilo, assim, me deu uma paz muito grande. Porque eu te convidei, porque acho que eu queria que a gente repassasse essa mensagem para os outros que podem estar passando pela mesma situação que eu passei, né? E foi muito bom. Então, Janicele, eu queria, acho que você explicasse para a gente um pouquinho hoje quais são os conceitos atuais, né, de cuidados paliativos. Okay. Bem, boa noite, né, Cris, Andréia, fico super feliz de estar aqui, agradeço o convite, né, é verdade, a gente acaba, né, saindo, eu estou em outra cidade, a gente se vê menos, mas as relações de amizade e de carinho, elas permanecem, né, e que legal, assim, foi interessante quando vocês dão esse feedback, né, num assunto que às vezes é tão delicado e que para algumas pessoas pode parecer tão pesado, e que, na verdade, como eu vou usar essa palavra muito aqui, é uma oportunidade, né? É uma oportunidade para a gente visualizar de outra maneira, uma oportunidade para a gente conseguir dar tempo de ter um cuidado, de ter algumas questões, né, que só vêm na vida da gente quando a gente tem um sofrimento, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Então, assim, quando você me pergunta quais são as características atuais do cuidado paliativo, né? Não sou eu que gosto muito dessa área, mas acho que, assim, enfim, toda a medicina tem acordado, né? As coisas têm vindo já há algum tempo para essa visão, assim, daquele cuidado integral, né? Integral daquele paciente que tem uma doença, que é uma doença progressiva, que é uma doença que a gente não tem mais um intuito curativo, né? A medicina clássica não tem um tratamento curativo para aquela doença e que é uma doença que é ameaçadora de vida, né? Que o fim dela, muito provavelmente, vai ser, então, o falecimento, a morte desse paciente. E aí esse cuidado integral, né, que a gente tem para o paciente, ele não é da doença, ele é do doente. E o cuidado integral não é só do doente. É do doente e de todas as pessoas, toda a família que envolve esse doente, quer dizer, de todo o social, né, do lado espiritual daquela pessoa, do lado emocional daquela pessoa e, obviamente, do lado de sofrimento físico daquela pessoa, né? Então, acho que o conceito que a gente tem que compreender é justamente esse, né? É aquela mudança do paradigma de que nós, médicos, só temos o olhar para a doença, para aquele olhar que a gente vai ver o doente, né? Pessoa, né? E Isso é muito importante, possibilitar, através de várias ações, não só de nós, mas uma equipe multidisciplinar, que essa pessoa tenha oportunidade, que essa família tenha oportunidade, né? Então, a gente fui procurar, assim, qual é o papel do radiologista, né? Será que o radiologista tem um papel Claro que tem, muito. Na verdade, todas as pessoas que estão, né, envolvidas no cenário de uma pessoa com uma doença potencialmente ameaçadora de vida, elas têm um papel extremamente importante, né? Seja do contato, e hoje eu sou professora de universidade, então eu sempre falo para os meninos, olha, o que a gente às vezes você não tem muito tempo, mas aquele tempo que você tem é para aquela pessoa, né? Então, se você tem 10 minutos com aquela pessoa,
dê isso para você, porque talvez 10 minutos para você não seja muita coisa, mas para aquela pessoa que está ali numa fase já de terminalidade da vida, 10 minutos pode ser muita coisa. Então, às vezes, a gente, com o médico, naquela correria, né, procedimentos, toda essa questão, a gente, às vezes, não percebe da importância que a gente tem em cada minuto, em cada momento. Então, o médico radiologista, ele faz parte dessa equipe multidisciplinar. Seja porque ele está fazendo algum processo intervencionista, por exemplo, né? E é extremamente importante, na verdade, eu vejo que o alívio dessa parte do sofrimento físico, ele é uma urgência, porque a dor é uma urgência. A dor é uma urgência, né? não tem como. Esse é o pilar. Se você não está tratando a dor, se você não consegue aliviar o sofrimento físico da pessoa, ela não terá a oportunidade de ter tempo para desenvolver as respostas, né, aos outros sofrimentos, que é o sofrimento social, emocional e espiritual. Então, todos nós, o radiologista, né, e o radiologista na sua essência, né, como médico intervencionista e tudo que está fazendo um procedimento para aliviar esse pilar do sofrimento do paciente, é extremamente importante nessa equipe, né? Então, acho que todos temos. Seja a pessoa que está do lado, seja o familiar, seja aquela pessoa da recepção que recebe o paciente, né? Seja a pessoa da limpeza que olha, nós somos assim, os seres humanos, nós todos somos, né? Veja como a gente se sente quando a gente é acolhido em qualquer local, né? Nossa. Que a pessoa te olha, dá um bom dia, como é o nosso sentimento, veja isso para um olhar, veja como é isso para um paciente que está frente ao entendimento, à aceitação da terminalidade da vida, né? E, Jane, quando você recebe, né, um paciente, porque, claro, o momento do diagnóstico é um momento impactante, né? É o momento que você recebe o diagnóstico de um câncer de mama, né? É um momento muito impactante. Como que você conversa com a paciente, como você abordar isso com a paciente, com a família, como que você lida com essa circunstância? Assim, essa é uma pergunta bastante interessante, né? Porque toda essa questão do envolvimento com o paciente, ele vai acontecendo na nossa área, em específico dentro da oncologia, de uma maneira gradual. Porque esse paciente, eu acho que essa é a parte mais bonita da oncologia que eu gosto, esse paciente te escolhe. E você também escolhe ele, né? Isso é legal na nossa área. E a partir do momento que você escolhe ele te escolhe, vocês desenvolvem uma relação, né? Que vai envolver amizade, respeito, né? Ele espera de você algo e ele espera principalmente respeito. Então, eu sempre penso, né, naquele momento e falo para minha paciente, falei, eu tenho certeza que você não gostaria de estar recebendo esse resultado e isso é triste, né? Porque a gente também tem que aceitar essa tristeza. É um momento, não é feliz ter esse diagnóstico. E não precisa, né? Mas não vai poder ser. Nós temos que passar por este caminho. O nosso objetivo sempre é que a gente tenha o objetivo da cura. E graças a Deus isso na oncologia cada vez tem sido mais comum. Obviamente que para passar por esse caminho da cura, nós vamos ter algumas dificuldades e a gente vai precisar de enfrentamento, né? Essa é a palavra. Porque eu digo, não é fácil o caminho, mas a gente tem que passar por ele. Se a gente escolher passar por ele com mais sofrimento, vai ser mais difícil. Se a gente escolher passar por ele como um caminho de aprendizado, a gente vai ter um pouco mais de tranquilidade para passar. E se esse caminho não for a cura, se esse caminho, né, em algum momento, a gente, nosso conhecimento atual da medicina, a gente perceber que estamos frente a uma doença não curável, né? E não só doença oncológica, a gente está falando aqui de doença oncológica, mas né, pacientes com doenças neurológicas, pacientes com doenças demenciais, pacientes com doenças renais crônicas, pulmonares crônicas, né? São todos pacientes que têm esse caminho para uma terminalidade. Então, onde que está o nosso, né, a nossa conversa? No respeito, né? Na forma simples de a gente conversar com cada um, perceber aquilo que é importante para ele, né? Esses tempos eu estava vendo alguma coisa e falando assim que um paciente já num hospice e assim, entendendo da sua terminalidade da vida, ele queria muito assistir um jogo de futebol. Para ele isso era muito importante, ele queria ver o time dele, né, e tal. Então veja, às vezes essas coisas que
A gente tem que Pra saber, o outro não fosse- exatamente, não é para outra pessoa, não quer um jogo tal, mas para aquela pessoa era extremamente importante, aquele foi um momento que ele estava com a sua família, né? Então, o que eu vejo em relação ao paciente nessa fase, o que ele espera de mim é respeito, né? E o que eu posso oferecer para ele é principalmente respeito. O respeito aqui é a vida, né? A vida que ele tem. Nós não sabemos quanto tempo a gente tem, né? Sim, ninguém sabe. Ninguém sabe, né? Essa é a verdade. Então, o respeito a cada momento, que a gente possa usufruir esse momento, que a gente tenha... Tem pessoas, né? Um tempo atrás eu estava num momento de luto com uma pessoa e o esposo faleceu muito cedo e ela olhou para mim e falou assim, nossa, eu tive um companheiro tão importante, eu tive uma pessoa tão importante, meus pais tiveram um filho, meus filhos tiveram um pai maravilhoso, e eu olhei para ela e falei, veja que oportunidade, coisa linda você está me dizendo, porque tem gente que vive 60 anos junto e não teve isso. Então, agradeça esse momento de você ter tido essa oportunidade na tua vida, né? Então, isso que eu acho bastante importante, o respeito. E como saber quando é a hora de procurar esses cuidados? Então, isso é uma questão também bastante moderna, né? Na verdade, o cuidado paliativista ou a visão paliativista, ela tem que vir muito junto do início de qualquer tratamento de doença que pode ser potencialmente ameaçadora de vida. Porque na doença oncológica existe uma possibilidade de a gente não ir pelo caminho da cura, mas nas outras doenças crônicas isso também pode acontecer. Claro que, dependendo do caminho, né, da história da doença, nós vamos ter um momento de maior importância do cuidado paliativista ou de menor importância, onde, né, às vezes uma terapia curativa está se impondo mais, mas esse cuidado, essa visão geral do doente e não da doença, quanto mais cedo ela for instituída, mais benefício ela vai trazer, tanto para aquela pessoa quanto para a equipe médica. Uma abordagem desde o início, né? Ele não deixa de ser um cuidado paliativo de fim de vida para ser um cuidado com a pessoa desde o começo de diagnóstico, primeiros tratamentos. Exatamente. Para uma visão holística, assim. O médico, acho que isso é uma coisa que começou não faz muito tempo, né? O médico observar essa situação, né? A gente deixou de lado, não é deixar de lado a doença, mas é incluir o doente. Ou saber lidar, né? Porque para a gente é difícil também, né? Sim, você lidar com a terminalidade, você lidar com a possibilidade da terminalidade. Porque a gente foi treinado de certa forma que você tem que fazer alguma coisa para que você gere um benefício de cura. Só que essa cura, ela pode passar por outro momento. É um período integral de cuidado, de respeito, de oferecer a essa pessoa essa oportunidade, né? Para que ela tenha tempo de desenvolver uma relação, que ela tenha tempo de fazer algo que ela queria ter feito, né? De ela ter internalizado as questões do que está acontecendo com ela, né? O sofrimento emocional tem muito disso, né? Porque o primeiro passo não é comigo, né? É a negação. Depois da raiva, por que comigo, né? Por que eu? Depois vem aquela coisa assim, se eu fizer isso, talvez vai acontecer aquilo, que é ali a barganha, né? Depois vem aquele momento de que, poxa, aquilo deprimiu e aceitou. E acho que nessa fase desse sofrimento emocional da pessoa, que vem muito junto com o sofrimento espiritual, né? Quer dizer, e a gente não está falando de religião, está falando de espiritualidade, né? Quer dizer, a pessoa compreender, entender que a morte não é um evento final, né? É para de certas formas, todas as religiões ou todas as crenças, elas têm de alguma forma uma aceitação de que é uma passagem, né? De que é mais um momento de uma jornada. Então, a gente está inserido dentro disso, é muito bonito, né? Eu falo que algumas pessoas, assim, eu já acompanhei algumas pessoas que nos deixaram, quanta coisa elas nos deixaram, né? Com algumas eu acho que eu até aprendi mais do que elas comigo, sabe? Então é muito interessante tudo isso, né? E a gente abre um outro caminho, não só para o crescimento pessoal, quanto para um amadurecimento emocional também, né? Com certeza, né? E eu acho que mesmo, porque o radiologista é sempre muito atrás, escondido, né? Não tem aquela relação tão próxima, aparentemente tão próxima com o doente, mas hoje a gente
acha que há uma necessidade de envolvimento também para que a gente possa executar melhor os procedimentos necessários. Mesmo porque a gente às vezes fica muito tempo com a atenção naquela tela do computador, na tela do aparelho ou no procedimento, e a gente não enxerga os olhos ansiosos do paciente. As pessoas estão olhando para a gente, o que será que ela está vendo? Às vezes a gente faz umas caretinhas assim para tentar achar, a pessoa já assim, viu alguma coisa, né? E tem mais alguma coisa aí. E a gente é uma prestar atenção, né? Você compreender que tem uma pessoa tá com uma ansiedade muito grande daquilo, né? Ela tá e às vezes uma pessoa que já passou por tantas coisas, tantos tratamentos e já é gato escaldado, né? Como a gente fala com os pacientes. E o exame, né, complementar, ele é às vezes a chave, né, a resposta daquilo que, né, daquela dúvida que o paciente está esperando. Sim. Poxa, é uma evolução de doença, o exame vai me mostrar, né? Então ele já chega aqui com toda essa carga emocional, né, com essa expectativa, a gente né? Tem muitas mulheres que já passaram por tratamento, às vezes 5, 10 anos atrás, e vem fazer um novo exame e aquela ansiedade. A ansiedade é terrível, né? E a gente também quer compreender, quer estudar, assim, participar desse cuidado, né? Desse cuidado integral, não só parcial, só aquele exame acabou. Não, a gente quer fazer parte dessa integralidade, né? Como médica radiologista, você mais, né, claro, você está ali com o seu paciente na sua mão, né, a gente vê muito menos frequente e tal, mas a gente também gostaria de participar dessa... Ajudar, né, esse suporte, né? E como ajudar, né? Até tem uma pergunta aqui que a gente recebeu, né? Todo paciente com câncer recebe cuidado paliativo? Dentro do conceito moderno, né, que a gente estava conversando, essa visão paliativista deve fazer parte do conceito não só do paciente com câncer, como qualquer doença, né, que suscita uma ameaça à vida, né, uma terminalidade da vida. Na oncologia isso é mais visível, é a área talvez que esteja em maior ascensão, justamente pela característica de ser uma doença progressiva, né? Existem alguns locais aqui já no país, aqui em Curitiba até, né, uma clínica bastante diferenciada, fazendo todo esse cuidado. Os hospitais do Sistema Único de Saúde, que já provém equipes multidisciplinares, né, de tratamento paliativo. Agora, não obrigatoriamente todo paciente com câncer, ocasionalmente uma lesão muito inicial, alguma coisa, vai acabar usufruindo de todo o sistema do cuidado paliativista, né? Então, acho que vai depender muito, como eu comentei naquele momento, em que área da história natural, né, ele tá, qual é o caminho da resolutibilidade, se a gente está caminhando para a resolução de cura, se a gente está caminhando para a resolução de um processo mais crônico, né, de progressão da doença, e aí cada um desses cuidados, o cuidado com intenção curativa, o cuidado com intenção paliativa, qual o momento que eles vão ser importantes para esse paciente. O cuidado paliativo, ele pode ser traduzido como um cuidado de bem-estar? Eu acho que sim, né? Porque o principal objetivo do cuidado paliativo é justamente promover o quê? A qualidade de vida do doente e das pessoas que o cercam, né? Seja família, seja amigos, até a própria equipe. Então, uma equipe que tem essa visão do cuidado, né? Aquele paciente que está inserido nesse programa de cuidados, ele tem, isso é cientificamente comprovado, uma qualidade de vida melhor, né? Para que ele possa, como a gente falou, ter oportunidade de lidar com as outras coisas, né? Tem uma colega nossa que é médica de cuidados paliativos em São Paulo, e ela fala uma frase assim que me gravou e que eu acho muito bonita, né? Ela diz assim que a doença, quando toca uma pessoa, ela produz uma melodia. E essa melodia é única. Nossa, que lindo. Né? Porque a doença pode ser a mesma, mas aquela doença naquele indivíduo toca uma melodia que é só dele. Que é só dele. Então, veja que coisa linda que é isso. Quer dizer, você ser capaz de entender, escutar essa melodia e poder fazer parte dela, né? Então, essa frase é uma coisa muito bonita para mim. Como é que você conversa sobre a espiritualidade com o paciente? Como você aborda? Porque há uma tendência a fugir, né, desse pedaço, né, que
talvez mais complicado de você porque se é envolver, muito prático, né? O remédio, né? Você vai dar uma medicação, você faz uma intervenção, um exame, mas como que você aborda esta outra parte, que é uma parte que nós todos somos seres espirituais, né? Como você aborda isso? Isso vem, como eu falei, né? Com o tempo, com o contato com o paciente, né? Daquilo que é importante para ele, né? E aí vem a palavra básica, que é o respeito, né? A gente saber que aquilo que às vezes para a gente é considerado a minha espiritualidade pode não ser a espiritualidade daquela pessoa, né? Então a gente compreender isso, entender os nossos limites, até porque ocasionalmente a gente tem uma religiosidade associada, né? Porque a religiosidade vem de uma questão de crenças e dogmas, né? E a espiritualidade é muito maior do que tudo isso, né? Quer dizer, como eu aceito, como eu entendo esse mundo, como eu espero, né? Ser lembrado daqui, ou o que eu espero em uma outra dimensão, né? Isso é uma verdade para cada um. Muitas vezes as pessoas não têm oportunidade de pensar sobre isso, né? O tempo passa correndo, as coisas do dia a dia, né? A pessoa não para. E às vezes uma doença crônica, né? Como é o câncer, como é uma doença pulmonar crônica, uma doença renal crônica, dá oportunidade para essa pessoa parar, pensar nessa espiritualidade, né? E trazer para a gente essas questões. Eu sempre, né, até pela questão da fé que a maioria de nós traz, eu sempre digo assim, a fé, ela vem da inter-relação das pessoas. Eu consigo ter fé quando eu vejo o cuidado do outro, né? Porque até uma outra frase também que é bastante conhecida no cuidado paliativista, diz que a dor ela só é insuportável, intolerável quando ela não é tratada, quando ela é cuidada, né? E aí esse conceito de dor é amplo, né? A dor ou o sofrimento físico, espiritual, emocional e social. Então, se ela é cuidada, eu tenho fé, né? Fé nas pessoas, fé num ser superior, fé em algo. Então, a pessoa consegue ver isso também, né? Se você se importa naquilo que ela acredita, né? Se ela tem fé na inter-relação das pessoas, ela acredita nisso. Então, acho que cabe a gente nesse sentido. Jamais impor, né, ou questionar questões relacionadas à espiritualidade de cada um, porque isso é uma questão pessoal e de respeito individual. Mas sim que ela tenha fé nessa relação. Né? Muitas vezes, acredito que assim, algumas pessoas nem sabem, não têm a noção de que eles têm isso, né? Que eles sabem que isso está acontecendo com eles. Então, que eles podem pensar sobre o ser espiritual que eles são, né? Que nós somos. Então, às vezes o médico acaba nesse cuidado integral abordando essa parte da vida, né? É mais difícil para quem não está tão preparado, talvez, para administrar essa fase, né? Como quem já está cuidando desse doente mais tempo, vai ter uma chance de conversar sobre isso com ele. Até de perceber isso. Até de perceber que ele precisa conversar sobre aquilo. Sim. Né? Eu me lembro uma outra pacientinha que a gente acompanhou, já nessa cidade que eu resido hoje, e foi muito bonito, assim, porque ela estava numa fase de terminalidade, e aí a gente conversando depois, porque inclusive isso é importante no cuidado paliativista, né? Quer dizer, o cuidado pós aquela passagem da pessoa, né? Quer dizer, o cuidado com a família, né? Porque eu tinha muita dificuldade de falar como é que é o luto, né? E um dia lendo eu entendi esse luto. E toda vez que a gente entende alguma coisa e consegue interiorizar isso, a gente resolve um pouquinho dessa angústia que a gente tem, né? E isso me ajudou muito, porque o luto, o que é o luto? Eu convivo com aquela pessoa, né? E aí hoje eu penso que o luto é a capacidade que a gente tem de conviver sem a presença física daquela pessoa, né? Porque a presença espiritual a gente tem, certo? Né? A gente pode ter perdido um ente querido, mas ele está presente na nossa vida, nas nossas memórias, naquele tempo que ele permaneceu, que ficou com a gente, daquilo com os ensinamentos, né? A gente só não tem mais a convivência física, né?
E aí a gente compreender isso é quando a gente resolve o luto dentro da gente, né? A gente passa a conviver com aquela pessoa. A pessoa existe, né? Existe em toda a bagagem que ela deixou pra gente. Então, isso é uma coisa muito interessante. Daí, voltando naquela história, a filha dessa pacientinha, ela estava muito serena, né? Durante o velório, as homenagens para a mãe e tudo. E aí ela falou assim, doutora, eu estou muito tranquila, porque a mãe nos preparou para esse momento. A mãe foi tranquila, ela está descansando, a gente estava preparado para isso, né? E eu pensei comigo, meu Deus, como é bonito, assim, como eu gostaria de um dia, quando chegar o meu momento de passagem, eu passar para as pessoas que estão perto de mim essa sensação. Quer dizer, eu posso ir preparada, posso ir, que as pessoas que estão ao meu lado também tiveram a oportunidade de se preparar para esse momento, né? Isso eu achei muito bonito. E como é importante também essa serenidade para o doente que está ali, né, nessa fase. Porque a família, um desespero de família, isso, né, é um momento tão importante para ele, que todo mundo esteja tranquilo, sereno, entendendo a situação dele, compreendendo e amando. Né? Exatamente, é isso mesmo. E que às vezes a gente, né, você quer resolver e fica todo mundo nervoso, ansioso e tal, e esquece que o doente, que quem está ali, né, o centro está sozinho. Está sozinho. Né? Então, você entender que ele é uma fase muito interessante. Então, eu acho que todo mundo, não tem quem não passe ou quem não vai passar ou que não precise entender um pouco isso. E o médico assim, não só o oncologista, né, mas todos nós estamos lidando todo dia com isso. Né? O nosso tentar dar uma assistência integral para que, né, o paciente até possa recorrer a gente sobre esse assunto. Né? Até porque isso é uma questão única e verdadeira na nossa vida. Todos nós teremos isso, né? É que nós lidamos com essa fase como médicos, né? Ou como... Acho que todo o corpo de pessoas envolvidas, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, farmacêuticos, né? Enfim, toda a equipe de cuidados em saúde que está inserida nesse contexto, ela está inserida dentro do cenário que a doença está presente, né? No doente, na família do doente. Mas a questão da terminalidade da vida, ela é inerente ao ser humano, né? Todos nós teremos um momento que nós vamos nos despedir das pessoas que nos cercam, que amamos, e vai ter um momento que a gente também vai se despedir, né? Sim. Então, que bom se a gente tivesse essa oportunidade sempre de pensar, de repensar, né? E como a gente gostaria de deixar, como a gente gostaria de, ou se tivermos, né, que nos... Até eu digo que a gente, às vezes, quando um ser perto de nós nos deixa, a gente é egoísta, né? Porque a gente quer que a pessoa esteja aqui, né? Não quer deixar. Não quer deixar. E, às vezes, aquela pessoa tem já o seu momento de tranquilidade, o seu momento de passagem, o seu momento de aceitação, mas a gente, como ser egoísta que ama, quer que a pessoa fique aqui, né? E você enfrenta isso no dia a dia, de ver os familiares pedindo, faça mais alguma coisa, não tenta mais, e a pessoa já assim, mas meu filho, eu estou cansada. Acontece isso no dia a dia? Com o tempo, assim, à medida que a relação médico, paciente e família, numa doença crônica como é o câncer, vai se estabelecendo, eu tenho percebido assim, que quando chega esse momento, se toda a família está preparada, se o doente está preparado, isso acontece menos, né? Entendi. Esse desespero não existe, né? Por quê? Porque estamos todos preparados, todos com essa avaliação de que existiu um tempo de qualidade, que isso ainda existe e que até o próprio dia da morte é um dia de qualidade, né? Então a gente tem menos. É claro que tudo depende muito de como, né, aquele familiar às vezes está lidando com aquele processo. Nem todos os familiares estão envolvidos ativamente nesse cuidado integral do paciente, né? Então, é claro, a gente tem que saber também respeitar aquela angústia, aquele momento daquela outra pessoa, né? E como os familiares podem ajudar nesse momento? Acho que de todas as formas eles são elos muito importantes, né? Eu falo para os pacientes assim que a gente tem que ter um tripé e que no meio está a espiritualidade. Eu chamo de Deus, né? Mas qualquer espiritualidade, que é o médico, o paciente e a família.
No tripé não para, né? Se não tiver alguma coisa ali, o negócio não fica, né? Então, se a gente manter esse tripé, que é doente, família e médico, né? Equipe médica, equipe de cuidados, a gente tem um tripé forte, né? E se alguma coisa abalar, a gente vai estar sabendo o momento de agir, seja agindo mais no próprio conceito do ato médico, né? No sofrimento físico, seja a gente conseguindo né, lidar com essas questões emocionais, espirituais da pessoa. E no meio disso, a base da espiritualidade de Deus e tudo isso, né? Assim, realmente, é uma coisa, assim, interessante porque o cuidado, ele vai começar já, né, a hora que, assim, até não precisa nem estar doente para você começar esse cuidado, né? Você pode começar a pensar nisso antes. Sim, com certeza. É por isso que toca tanto a gente quando a gente pensa nessas coisas, porque a gente vê, né, ou quando acontece uma morte violenta, seja por acidente de trânsito, morte violenta por outras causas, né? Essa eu tenho mais dificuldade de lidar, pessoalmente falando, né? Mesmo porque a gente lida, assim, particularmente com câncer de mama, e muitas vezes as pacientes que são diagnosticadas com câncer de mama, elas não estão doentes. Não. Elas têm o câncer, elas têm um nódulo, mas elas não sentem nada, elas não se sentem doentes. Né? E você encarar aquilo, o câncer ainda tem esse estigma que é uma doença que mata, mas nem sempre. E daí, sabe o que eu comento com as pacientes? Eu falo assim, sabe o que é o difícil agora? Que quem vai fazer a doença somos nós. Porque ela não está sentindo nada, né? E ela vai começar um tratamento. E aí a gente vai chegar para ela e falar, olha, muitas vezes, né? Claro que dependendo das características, da individualização da doença, nós vamos gerar uma cirurgia em você. Nós vamos gerar um tratamento quimioterápico que envolve uma modificação das características físicas dessa pessoa, né? Um risco né? A marca registrada do paciente oncológico é o paciente careca e pálido. Né? Mas isso não é o câncer que faz, é o tratamento. É o tratamento. Então eu falo assim, então não fique com raiva de mim por enquanto. Porque a gente vai gerar uma doença, mas a gente tem que ter o pensamento e a compreensão de que essa é a parte difícil do caminho para que a gente atinja lá na frente, né? Sim. Que é o objetivo da cura. E vai conseguir, né? Uma grande maioria das vai vezes. Conseguir. Né? Mas eu compreendo que na hora que eu tô fazendo aquele meu exame, eu já tô cuidando daquela paciente. Claro. Né? É um cuidado, um respeito mesmo por ela, porque eu sei que naquele momento eu posso estar iniciando um processo para ela. Né? Que não vai ser tão fácil, mas que vai ser resolutivo, que vai resolver. E essa é uma marca muito significativa, né, Cris? Porque assim, o momento da biópsia, né? Que ela vem até a clínica, que ela é colocada no leito para biópsia, que ela tem, de alguma forma, o seu corpo invadido, né? Porque é um procedimento invasivo. Marca o início de uma nova fase, né? Então, até que, às vezes, sabe, é um momento que até a paciente se solta com a gente, ela chora naquele momento, né? E a gente compreende que ela realmente, a gente dá aquele apoio, né? E a gente também se comove com ela, né? Por mais, não tem como, mas a gente sabe que é um momento que a gente vai executar um procedimento necessário para ela. E que é legítima a tristeza, né? E é legítima, ela tem aquele direito. Aquele direito. E muitas vezes ela já está chocada com a notícia, mas ela não pôde vivenciar isso, porque ela tinha que pegar a guia no médico, ela tinha que ir no convênio liberar. E aquele momento que ela deita e vê a gente começar o preparo do exame, acho que é o momento que começa o processo ali. Marca o início dessa nova fase. Marca o início, mas a gente está consciente de que é um momento que a gente também tem que prestar o nosso apoio. Exatamente. Né? Estar ali. Estar ali. Né? Atendê-la no que for possível, né? Do que naquele momento inicial. Né? E depois, claro, com certeza vai ter uma equipe maior ainda cuidando dela, mas o radiologista intervencionista, ele tem que estar muito presente, muito consciente da importância. Eu acho até interessante que, né, no artigo que eu encontrei até sobre esse assunto, né, até de uma subespecialidade da radiologia, né, de lidar com isso, porque é importante também o radiologista saber administrar a
quantidade de exames necessários para aquele paciente, para que não seja uma intervenção desnecessária ou que falte uma intervenção, né? E alguém que possa administrar, né? Não até no sentido tanto não criando mais doenças, também até no sentido pensando também que muitas vezes o paciente ele está meio um pouco perdido, né? Naquele rol de tantos exames que ele precisa fazer, será que é tudo aquilo? Então, se sentar um especialista e conversar com ele, explicar a necessidade do exame, muitas vezes aquilo tranquiliza o paciente. Então, até uma subespecialidade, né, nos Estados Unidos já há um ano, né, de duração. Radiologia paliativista, né? Paliativista. Muito interessante. Muito interessante, né? Claro, você tem que ter alguns... Eu acho que essa facilidade de conversar e de entender é muito importante, né? Esse estudo de como você abordar aquele assunto. E esses cuidados paliativos, onde o paciente pode receber esses cuidados? Existe? Assim, a maioria hoje, o serviço, né, de saúde pública no Brasil, ele é organizado de tal forma que o paciente com doença oncológica, ele seja atendido nas chamadas unidades de alta complexidade em oncologia, né? Que são centros, geralmente em hospitais ou centros próprios, hospitais que estão dedicados somente a esse tipo de atendimento, ou hospitais gerais que tem uma parte desse atendimento. Você já tem visto isso, assim, equipes assim montadas? De cuidados paliativos? Sim, Cris. Isso dentro das unidades de alta complexidade em oncologia, tem sido uma constante da preocupação não só dos médicos, quanto de toda a estrutura do cuidado oncológico em oferecer esses pacientes esse serviço, né, que é o serviço de cuidados paliativos, né? O paciente com cuidados paliativos, às vezes uma noção errônea que a gente tem é que aquele paciente precisa ficar internado. Na verdade, não, né? Não é. Na verdade, não. Um dos pilares é justamente possibilitar que esse paciente tenha a chance do convívio familiar, de que as pessoas da sua família estejam preparadas para conviver com essa pessoa, né? Que consigam dar o suporte para eles. E muitas vezes esses pacientes vão manter até o momento da sua terminalidade em domicílio, né? Existem programas de cuidados em alguns hospitais de visitas domiciliares, de equipe de cuidados paliativos. Algumas vezes, quando a internação é necessária, existe então um atendimento humanizado para que essa família tenha acesso a esse paciente, né? Em horários diferenciados, que ele tenha a sua privacidade, que ele tenha, né, o seu momento respeitado e o convívio com a sua família garantido, né? E por fim ainda existem atualmente esses hóspices, desculpe, que são locais específicos dedicados aos pacientes que eles ficam, daí seria uma fase que eles ficam mais, vamos dizer assim, um semi-internamento, seria mais ou menos isso? Diário ou até de forma mais... Desculpe, é o frio de Curitiba. Nossa tosse mesmo. Verdade. E existem sistemas de suporte para os familiares? Sim, muitos locais constam. Obrigada. Constam com serviços de apoio, principalmente psicológico, né? De grupos familiares. E a gente mesmo, como médico, das orientações familiares, né? Para que esses pacientes e os seus cuidadores se sintam cuidados, né? Porque além de cuidar do doente, é necessário voltar os olhos para os cuidadores, né? Isso é extremamente importante para a qualidade tanto do cuidado que esse paciente vai ter, quanto o cuidado com essas pessoas que vão estar prestando esse atendimento, né? E a gente observa, né, no dia a dia, muitas dessas pessoas acabam ficando doentes também. Claro, porque às vezes é muito pesado, né? Um tempo muito prolongado às vezes, exatamente, né? A pessoa realmente fica. Mas é interessante que quando você vai na casa, né, quando você tem a experiência de poder ir na casa
do paciente, você vê a estrutura que é montada. Né? E assim, quem realmente dá o suporte? Às vezes não é um membro da família, às vezes é uma pessoa de fora, que tem afinidade com aquela família, né? Que se sinta mais preparada emocionalmente, espiritualmente para lidar com aquela situação. Nem sempre é o filho, mas às vezes é outra pessoa. E até interessante para o médico, né, conhecer e né, até a família reconhecer essa pessoa. Exatamente. Essa logística, logística dentro daquele cenário, daquela família, daquele indivíduo. É assim, uma questão que realmente tem que sempre assim, pensar. Né? Exatamente. E é uma coisa que eu acho que, sem dúvida nenhuma, a gente vai ver a medicina evoluindo para essa integralidade. Né? Pensar não muitos, né, cara, não só a doença, mas realmente a gente tentar entender o doente. Isso é muito interessante de ver, a gente que tem já um tempo, né, uma bagagem assim, vai de observando a evolução. Né, deixa de ser uma coisa técnica, né, para ser uma coisa, para ser uma abordagem humanizada de cuidado, né? Da pessoa, da família, do ambiente, tudo. Eu costumo dizer assim, não só nós médicos, mas todos que escolhem a área de saúde, né? Eu digo, a gente tem uma sementinha do bem porque a gente gosta do próximo, né? Todos gostam, mas de certa forma você escolhe cuidar do próximo, né? Então é dentro de você, e até foi tão interessante um tempo atrás, fugindo um pouquinho, né? Eu tenho uma amiga que é mais ou menos da minha idade, e o filho dela estava prestando vestibular, e tem aquela coisa, a mãe quer que o filho faça medicina, e o filho dela falou para ela, mãe, eu não posso fazer medicina, extremamente adulto até para a idade que ele tinha, porque eu não amo o suficiente as pessoas. Veja bem, ele é uma pessoa extremamente inteligente. E eu olhei para ela e falei, o teu filho está preparado, ele teve a capacidade de perceber que ele tem uma característica mais tecnicista e que ele não seria capaz de ter um amor que a gente tem, um amor por alguém desconhecido, um amor por alguém que você está prestando, né? Esse cuidado que é inerente ao ser humano. Alguns têm essa característica, outros não têm essa característica, diferente do outro, né? Eu falei, o teu filho está pronto, ele vai ficar bem, né? Porque ele soube perceber essa característica nele mesmo, né? Então, eu digo que as pessoas que escolhem, a gente nem sabe bem por que a gente escolhe, né? Cada caminho tem essa sementinha, né? Do amor ao próximo, né? E isso é importante na nossa área, né? O cuidado integral. Realmente, a gente não sabe o porquê, mas o cuidado, a vontade de cuidar realmente é uma coisa que motiva a fazer a medicina. Cuidar, reconfortar as pessoas, né? Porque nem sempre, cuidar não é só curar, né? A gente dá aquele conforto e aquele esclarecimento. O relacionamento, né? Dá sua mãozinha. Assim, exatamente, né? É gostoso. Um abraço, né? Vai ficar tudo bem, tenha fé, porque vai ficar tudo bem, às vezes é uma maneira de você dizer, não quer dizer que vai ficar tudo bem, que você está curado. Que você vai curar. Mas que eu estou aqui, né? Vai ficar tudo bem, nós estamos aqui do seu lado, nós respeitamos você, nós vamos cuidar de você, né? De você, da sua família, do seu cenário de vida, e nós vamos te dar esse suporte. Eu acho que é isso que a gente, né? Que a medicina, graças a Deus, tem acordado nos últimos alguns anos já, né? Para perceber isso, né? Sabe que a gente lançou aqui uma campanha chamada Coragem na clínica, que incentiva as pacientes, né, que já passaram pelo câncer de mama a darem depoimento, né? Mostrarem como foi o processo, né? Tanto do diagnóstico, tratamento. Porque a gente percebe que quando a paciente, ela consegue ajudar mais. Né? Ela consegue chegar mais próximo, assim, do sentimento que as outras pacientes, né, estão tendo naquele momento. Então, quando elas se abrem e contam, né, é diferente do que o médico contar. Claro. Então a gente incentiva que elas contem, elas falem sobre a doença, até para desmistificar, porque eu não posso falar que é um câncer, eu tenho que esconder aquilo vai trazendo um sentimento ruim dentro de mim, porque eu tenho que esconder alguma coisa. Não,
eu posso falar aquilo abertamente e eu cheguei à minha cura, né? Resolvi o problema. Então eu procurei, eu tive um problema, né? Mas eu consegui resolvê-lo. Então a gente incentiva que elas conversem, né? Com as suas amigas, com a mãe, sobre isso, como que eu fiz o diagnóstico, como foi difícil, como que era a biópsia. Né? Tudo isso faz com que as outras consigam ter a informação e consigam ter um diagnóstico precoce muitas vezes, né? Sim. Que elas não, porque eu preciso fazer mamografia. Muitas vezes você conversa na família, chega à conclusão, né? Mas eu faço. Você não faz? Eu faço. Então aquilo, muitas vezes você vai achar uma lesão que vai ter a cura porque você conversou com as outras. E aí a gente vê essa expansão da tecnologia, né, trabalhando a nosso favor, né, de forma que a informação chega, né? Isso é bem interessante. E a informação correta, A informação correta, né? Exatamente. Que também é esse problema, né? Mas assim, a gente também conversar, o médico conversar e expor a sua, né, até a nossa fragilidade como médico, que a gente também não vai conseguir resolver tudo e a gente gostaria. Né? Nós também temos nossos problemas. Sim. Né? As limitações do conhecimento, pessoais, tudo isso, a gente tem a nossa limitação até para também que a gente possa chegar mais perto do paciente. O paciente entender que nós somos iguais. Exatamente. Né? Algum conhecimento técnico a mais. Mas o resto, tudo a gente é tudo igual. Né? Todos os anseios, essa fase de vida, o que eu passei com meu pai, podia ser médico ou não, eu passei pelo mesmo problema que qualquer pessoa ia passar. Né? A mesma angústia, a mesma ansiedade, a mesma raiva, a mesma coisa. Todo mundo passou junto, a família toda passou junto. Né? Mas eu consegui, nesse momento, que bom que eu consegui, né, ter aquela sensação de tranquilidade, que era um momento especial para ele também, que era o momento dele. Né, e que a gente tinha que respeitar isso e, né, passar por isso juntos. Né? Isso eu acho que é uma coisa, é muito importante. Né? Eu acho que é um momento que não tem, é único. Né? A vida toda a gente estava esperando por aquele momento. Então é um momento que não pode ser feio, é um momento bonito. Exatamente. Você pode fugir, vale a pena viver, como diria essa nossa colega paulista. E a gente até agradece que possa passar junto esse momento. Né? E não fugir, né? E não fugir. Não fugir, né? Coragem. É outra coragem, né? Outra coragem. É difícil, mas se você ter coragem de expor os seus sentimentos, se você ter coragem de contar aquilo e você ter coragem de ajudar outras pessoas. E você ter coragem de ser médico e coragem de ser paciente. É verdade. É difícil também. É verdade. Jane, eu queria te agradecer. Que legal. Você ter Adorei vir aqui. Né? Andréia, Adorei estar aqui, Andréia. Bem-vinda. A minha companheira aqui também. Legal, muito feliz por estar aqui, né? Agradecer novamente o convite. Parabenizar por essa ação, acho que, né, como eu falei, é tão legal a tecnologia, trazendo essas oportunidades, as pessoas podendo ter acesso à informação, né, a perceber, como você falou, todas as nossas fragilidades também, né, como ser humano, né, como ser humano. E que não é ruim. Não, é né? Bom, a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo, né? Se cada dia, né? E eu sempre falo, né, agora eu tenho 2 meninos pequenos e tem um dia mais gostoso do que o café da manhã no domingo? É muito bom, então a família está reunida, as crianças em casa, a mãe está em casa, né? E é isso que eu acho que a gente tem que, né, saber aproveitar assim, cada pedacinho, seja o café com pão, com a manteiga no domingo de manhã, é um dia lindo, é um dia feliz. Se alguém está passando por um momento difícil na sua família, né, que essa seja, a gente não vai dizer que é um momento feliz, não é? É um momento de tristeza, mas que essa tristeza seja um momento de oportunidade, um momento de que as pessoas possam ter a sua chance, né, de resolver questões pessoais, questões da sua espiritualidade, do seu eu, de entender aquilo que elas estão passando e que a família esteja nesse contexto, né, e que possa ter no momento, como você comentou, um momento que é daquele doente, que é daquela família, que no fim todos saem fortalecidos. Porque passaram por um período difícil, porque vão aprender depois
a conviver com aquela pessoa que nos deixou tão querida, sem a presença física, sim, mas com a paz de que você está convivendo com toda a bagagem que ela te deixou, né? E é isso. Então, gente, obrigada. Legal, muito legal. Obrigada mesmo, tá? Obrigada, André.